Wayne Dyer. Você é um ser espiritual. Em missão humana você já parou para se perguntar: o que estou realmente fazendo aqui? Não apenas aqui, neste exato momento, assistindo a este vídeo, mas aqui, nesta vida, neste corpo, nesta realidade. Essa pergunta menos simples e profunda menos atravessa gerações, religiões, filosofias e caminhos espirituais. E, embora muitos tentem responder-la com fórmulas prontas, o psicólogo, escritor e mestre espiritual Wayne Dyer nos propõe uma abordagem completamente diferente. Você não está aqui para buscar algo fora de si. Você está aqui para lembrar quem você já é. Para Dyer, o erro mais comum da humanidade é confundir o que somos com aquilo que possuímos ou fazemos. Ele dizia: você não é o seu nome, nem o seu trabalho, nem o saldo da sua conta bancária, nem os títulos que carrega, nem o que os outros dizem sobre você. Você é muito mais do que isso. Você é uma expressão individualizada da fonte, um ser eterno, vivendo temporariamente dentro da matéria. Não um corpo com uma alma, mas uma alma com um corpo, em missão. Essa inversão de perspectiva menos do material para o espiritual, menos muda tudo. Quando você começa a enxergar a vida com os olhos da alma, percebe que cada desafio carrega um propósito oculto, que cada aparente fracasso é uma lição sagrada, e que cada encontro, cada perda, cada milagre ou decepção é um chamado para evoluir, curar, transformar e lembrar. Wayne Dyer passou décadas estudando a mente humana, mergulhando em tradições espirituais e ensinando que o universo não é um caos aleatório, mas um campo inteligente, amoroso e responsivo. Um campo que responde à sua vibração, não às suas palavras, à sua intenção, não ao seu medo, à sua essência, não à sua aparência. Neste vídeo, vamos atravessar juntos os principais pilares do pensamento de Wayne Dyer, desde o rompimento com o ego até a entrega à sincronicidade da vida. Você vai entender o que ele quis dizer, com frases como: você não atrai aquilo que quer, atrai aquilo que é. Não morremos, apenas trocamos de forma. Mude a forma como você vê as coisas, e as coisas que você vê mudarão. Ao longo dos próximos minutos, você será convidado a silenciar o ruído do mundo e ouvir a sabedoria silenciosa do seu ser, mas e profundo abandonar o apego às expectativas externas e se reconectar com seu propósito interior, transformar o medo em fé, a resistência em entrega, o controle em confiança. Você descobrirá que viver com propósito não é sobre fazer mais, mas sobre ser mais consciente, que a abundância não se limita ao dinheiro, mas à conexão com a fonte, e que sua missão neste planeta não é se conformar, mas iluminar, expandir, curar e despertar. Este não é apenas um vídeo, um espelho, porque no fundo você já sabe disso tudo, a sua alma sabe. Então, permita-se mergulhar, respire fundo e venha comigo nessa jornada pela consciência, pela energia e pela verdade que habita em você. Este é o momento de lembrar: você é um ser espiritual em missão humana. A ilusão do ego e o chamado do espírito. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a acreditar que somos aquilo que os outros dizem que somos. Recebemos nomes, rótulos, elogios, críticas, comparações. Aos poucos, construímos uma identidade baseada em tudo que é externo, no corpo que habitamos, na família que temos, na cultura que nos molda, na religião que seguimos, no sistema que nos educa menos ou que, muitas vezes, nos formata.
Esse conjunto de identificações é o que Wayne Dyer chamava de ego. Não o ego como arrogância, mas como ilusão. Uma estrutura mental que acredita que somos separados dos outros, desconectados da fonte e carentes de algo que precisa ser conquistado fora de nós. O ego sussurra: você precisa provar seu valor. Você ainda não é suficiente. Wake up, controlar tudo à sua volta. Você precisa acumular, vencer, impressionar, conquistar. E assim, vivemos em constante comparação, competição e ansiedade. Acordamos todos os dias tentando nos encaixar em expectativas que não nos pertencem. Nos esforçamos para parecer bem-sucedidos, amáveis, fortes ou espiritualmente evoluídos, menos mesmo que por dentro estejamos exaustos, vazios e confusos. Wayne Dyer foi categórico ao afirmar: o ego é apenas uma falsa ideia de quem você pensa que é. Ele dizia que existem 3 grandes armadilhas do ego. Eu sou o que tenho. Apegamo-nos a bens materiais, cargos, status, como se isso definisse nosso valor. Quando perdemos algo, sentimos que perdemos a nós mesmos. Eu sou o que faço. Medimos nossa identidade pelo desempenho, pelas conquistas, pelas metas cumpridas. Passamos a vida tentando ser alguém através da performance. Eu sou o que os outros pensam de mim. Vivemos aprisionados na opinião alheia. Buscamos aprovação constante, nos moldando ao olhar do outro. Essas crenças nos afastam da verdade mais profunda. Você não é aquilo que muda. Você é aquilo que permanece. A sua essência, Dyer nos convida a dar um passo para trás e observar a mente, sem julgá-la, mas com compaixão. Ele ensina que o ego não é um inimigo, mas um mestre temporário, um estágio da jornada humana, algo a ser compreendido, não combatido. E é nesse momento de consciência que o chamado do espírito começa a emergir. Você começa a perceber que há algo mais sutil por trás da correria, um silêncio cheio de presença, uma inteligência que o guia, uma sensação de que a vida está falando com você através dos sinais, das sincronicidades, das intuições que surgem sem explicação racional. Esse chamado não grita, ele sussurra, não exige, convida, não pressiona, acolhe. Wayne Dyer dizia que o maior despertar de sua vida foi entender que ele não estava sozinho e que uma força infinitamente amorosa e inteligente habitava dentro dele e também dentro de cada ser humano. Essa força não precisa ser chamada de Deus, ou de universo, ou de fonte. O nome pouco importa. O que importa é a conexão. Quando você silencia o ego e escuta o espírito, começa a sentir paz, mesmo quando tudo parece desabar. Começa a confiar que existe uma ordem oculta por trás do caos. Começa a viver menos no medo e mais na entrega. O espírito não busca controle, ele flui. O espírito não briga por razão, ele compreende. O espírito não acumula, ele compartilha. Wayne Dyer dizia que vivemos em 2 mundos. O mundo da forma, onde tudo é passageiro, e o mundo do espírito, onde tudo é eterno e a verdadeira. Liberdade acontece quando conseguimos transitar entre esses 2 mundos com consciência menos, reconhecendo o valor da matéria, mas sem nos identificarmos com ela. Esse é o primeiro grande passo da jornada espiritual. Desfazer a ilusão de que somos apenas o ego e nos lembrar, com humildade e coragem, de que somos parte de algo muito maior. A partir dessa visão, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de aprendizado. Deixa de ser uma busca por reconhecimento
e se torna uma expressão do amor que já somos. Você não precisa se tornar nada, apenas despertar para quem você já é. O poder da intenção, criando a realidade com um propósito. Existe uma energia silenciosa que molda a nossa realidade a cada instante. Ela não depende de força física, de esforço exagerado ou de controle externo. Essa energia é a intenção. E, para Wayne Dyer, ela é a chave mestra da criação consciente. Mas aqui, precisamos entender o que Dyer realmente queria dizer com intenção. Ele não falava da intenção comum, aquela que usamos para planejar metas ou objetivos pessoais. Como quero emagrecer, quero comprar uma casa, quero mudar de carreira. Para ele, a intenção é muito mais do que desejo mental. Ela é uma força espiritual, um campo invisível de energia que emana diretamente da fonte criadora. Dyer definia a intenção como um campo de energia universal que nos guia, nos inspira e nos impulsiona na direção do nosso propósito verdadeiro. Quando você se alinha a essa energia, não precisa mais correr atrás das coisas. Elas começam a se mover em sua direção. Essa visão rompe completamente com o paradigma tradicional, onde tudo precisa ser conquistado por esforço, sacrifício e luta. Não que o esforço seja ruim, mas quando ele vem sem conexão com a intenção, ele se torna vazio, cansativo e frustrante. Wayne Dyer acreditava que a intenção é a semente da realidade, aquilo que você nutre com pensamentos, emoções, palavras e ações ganha vida. E mais do que isso, a vida começa a conspirar a favor daquilo que vibra em você. Ele dizia: você atrai aquilo que é, não aquilo que deseja. Essa frase, tão simples, carrega uma profundidade imensa. Muitas pessoas passam anos desejando prosperidade, amor, saúde, liberdade, mas vibram medo, escassez, dúvida, culpa. Resultado: a vida responde não ao desejo superficial, mas à vibração mais profunda. Dyer ensinava que a verdadeira intenção nasce do estado de ser, não apenas do pensamento, e que existem certos alinhamentos fundamentais para que essa força criadora opere em plenitude. Alinhamento com o amor, quando suas intenções vêm do amor e não do medo ou da carência. Elas se expandem com facilidade. O amor é a frequência mais poderosa do universo. Alinhamento com a verdade. A intenção precisa estar conectada à sua verdade interior. Não há expectativa externa. Quando você é fiel à sua essência, tudo flui com mais naturalidade. Alinhamento com o propósito. A intenção mais poderosa não é a que busca ter, mas a que deseja servir. Quando você intenciona contribuir, crescer, iluminar, você se torna um canal da própria fonte. Essa visão nos convida a uma revolução silenciosa. Deixar de forçar a realidade e começar a co-criá-la com consciência. Dyer também falava sobre a importância do silêncio. Segundo ele, conexão com a intenção acontece mais claramente quando a mente está calma. No silêncio interior, conseguimos escutar o que a alma realmente deseja menos e não o que o ego exige. É nesse estado de presença, de gratidão, de entrega, que a intenção se revela como força viva. Você percebe que não está mais lutando contra a correnteza, está navegando com ela. E aí surgem os milagres, coincidências significativas, pessoas certas no momento exato, portas que se abrem sem explicação, lógica, inspirações repentinas que mudam o rumo da sua vida. Wayne Dyer chamava isso de sincronicidade espiritual e dizia que ela não é mágica. É natural quando estamos alinhados com a intenção universal. Mas atenção,
Ele também alertava que nem sempre a intenção trará exatamente o que o ego espera. Às vezes, ela trará aquilo que a alma precisa, e isso pode envolver perdas, mudanças, desconfortos temporários. Tudo para que você se liberte de ilusões e retorne ao caminho da verdade. A intenção, portanto, não é controle, é conexão. É confiar que a vida sabe o caminho, mesmo quando você ainda não vê o mapa. E esse é um dos maiores aprendizados que Wayne Dyer nos deixou. A realidade não é algo que você enfrenta, é algo que você emana. Você é um campo vibracional. E a vida é o reflexo da energia que você cultiva dentro de si. Portanto, a pergunta que fica não é o que eu quero, mas sim quem estou sendo enquanto quero, porque a resposta que o universo te dá é sempre proporcional à sua vibração. Silencie e saiba o poder do vazio interior. Vivemos em um mundo barulhento. Barulhento não apenas em sons, mas em estímulos, informações, distrações e exigências. A mente moderna foi programada para preencher cada segundo com algum tipo de conteúdo, redes sociais, mensagens, tarefas, compromissos, ruídos mentais incessantes. Mas Wayne Dyer nos convida a fazer algo radical: silenciar, parar, escutar, estar. Ele acreditava que o silêncio é o portal direto para a alma e que, na ausência de ruído, surge a verdadeira sabedoria, não aquela que se lê em livros, mas a que brota do íntimo, como uma lembrança esquecida. Em uma de suas palestras, Dyer dizia: as respostas que você procura não estão fora, no mundo, elas estão dentro, no espaço onde o ego não tem voz. E espaço é o vazio interior. Mas o que é esse vazio de que ele falava? Não é um vazio de ausência, de solidão ou de desespero. É um vazio fértil, consciente, vivo. É o espaço onde você deixa de se identificar com os pensamentos e começa a observar o pensamento. É onde a mente cessa menos e o ser aparece. Dyer via o silêncio como a linguagem da alma. Aquietar-se era, para ele, mais do que uma prática espiritual, era uma necessidade humana. Ele dizia que a mente barulhenta cria confusão, mas o silêncio revela clareza. A mente inquieta vê problemas em tudo. O silêncio revela o propósito por trás de cada experiência. E é nesse ponto que percebemos o que ele chamava de a diferença entre saber e conhecer. Saber é intelectual. Está na mente. Conhecer, como ele dizia, é experiencial. Está na alma. Você pode saber que deve ter mais paciência, por exemplo, mas só quando silencia, observa e sente é que começa a conhecer a paz que nasce da paciência. Você pode saber que precisa confiar mais na vida, mas só no silêncio profundo é que percebe que a vida já está cuidando de tudo. É no silêncio que o milagre acontece. Dyer também falava sobre a presença de Deus no silêncio. Ele afirmava que a fonte não grita, ela sussurra, e que a meditação, o contato com a natureza, o simples ato de observar a respiração, são formas de retornar à origem, menos ao estado de ser, antes de qualquer pensamento. Para muitos, isso pode parecer abstrato ou distante, mas Dyer nos lembrava: você não precisa se tornar monge, só precisa estar disposto a calar o barulho e ouvir o que sempre esteve aí. Esse barulho pode ser externo, mas quase sempre é interno. Pensamentos repetitivos, julgamentos constantes, vozes do passado, ansiedade sobre o futuro. E o silêncio nesse contexto não é apenas ausência de som e ausência do. Identificação com esses pensamentos é estar presente. Quando você entra nesse estado, algo começa a mudar. A intuição se fortalece.
A paz interior se expande, olhar para o mundo se transforma. Você começa a perceber que muito do que parecia urgent era apenas barulho e que a verdadeira urgência é outra, voltar para dentro. Dyer também ensinava práticas simples para cultivar esse espaço. Respiração consciente. Parar por alguns minutos e apenas observar o ar entrando e saindo, sem tentar controlar. Momentos de não ação, permitir-se fazer nada, sem culpa, apenas existindo. Contemplação silenciosa. Observar a natureza, a luz do sol, o céu, sem pensar, apenas absorvendo. Meditação regular, mesmo que por poucos minutos por dia, como forma de treinar a mente a se aquietar. Ele dizia que o silêncio não é perda de tempo, é investimento em clareza, conexão e propósito, porque quando silenciamos, saímos da lógica do controle e entramos na frequência da confiança. Saímos do ruído do ego e entramos na música do espírito. Nesse vazio, muitas vezes desconfortável para o ego, surgem respostas inesperadas, curas profundas, inspirações criativas. É o que os antigos místicos chamavam de revelação. E Wayne Dyer, com sua simplicidade luminosa, traduzia isso em palavras acessíveis a qualquer buscador. Ele dizia: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E o silêncio é a ponte entre essas duas realidades. Portanto, neste momento, faça um pequeno experimento. Desligue por alguns instantes os estímulos à sua volta. Respire. Permita-se apenas estar, sem precisar entender, nem resolver, nem produzir. Apenas seja. E nesse ser, você perceberá algo extraordinário. Você já é completo. Você já é guiado. Você já é a própria resposta. A entrega. Confiar na inteligência invisível da vida. Entregar não é desistir. Entregar não é ser passivo. Entregar, segundo Wayne Dyer, é um dos atos mais poderosos de conexão com a fonte. Vivemos em uma cultura que exalta o controle. Desde pequenos, somos ensinados que precisamos dominar todas as variáveis da vida. Planejar, prever, calcular, controlar o futuro como se fôssemos diretores de um filme que precisa seguir exatamente o roteiro imaginado. Mas a realidade insiste em nos mostrar que a vida não obedece ao ego. Ela tem seus próprios ritmos, suas próprias lições, seus próprios mistérios. E é justamente nos momentos em que tudo foge do controle que surge o convite: confie. Entregue. Wayne Dyer afirmava com clareza: confiança é saber que há uma força maior guiando tudo. Mesmo quando você não entende o porquê, essa confiança não é cega menos. É vibracional. É uma atitude interior de quem reconhece que a vida é inteligente. Sábia, mesmo quando parece confusa ou dolorosa. Para Dyer, a entrega é o movimento de quem compreende que o ego quer controlar, mas o espírito quer colaborar. É a transição entre viver tentando empurrar a realidade e viver em cooperação com ela. Ele costumava contar uma metáfora simples, mas poderosa. Imagine um barco no rio. O ego rema contra a correnteza, acreditando que assim chegará mais rápido ao destino. O espírito, por outro lado, solta os remos, confia na direção da corrente e segue em paz, permitindo que o fluxo o conduza. Essa é a essência da entrega. Mas atenção, isso não significa cruzar os braços, esperar milagres ou evitar responsabilidades. Wayne Dyer chamava isso de falsa intriga, um disfarce da inércia. A verdadeira entrega exige coragem. Coragem para soltar aquilo que não pode ser controlado. Coragem para aceitar o momento presente, mesmo quando ele não parece ideal. Coragem para seguir adiante, mesmo sem garantias.
Dyer dizia que existem 3 atitudes essenciais na entrega espiritual. Aceitação do agora. Tudo o que existe é o momento presente. Quando resistimos ao agora, sofremos. Quando aceitamos, mesmo que não compreendamos, nos alinhamos com o fluxo da vida. Gratidão pelo invisível. Agradecer não apenas pelo que já aconteceu, mas pelo que ainda virá. Gratidão como uma vibração de confiança, não como um resultado. Abertura ao desconhecido ou ego. Teme o que não pode controlar. O espírito confia no invisível. A entrega é esse salto de fé. Sair da zona de segurança mental e mergulhar na confiança vibracional. Em sua obra, O Poder da Intenção. Dyer compartilhou inúmeros relatos de pessoas que experimentaram grandes transformações em suas vidas, não quando tentaram controlar tudo, mas quando soltaram, confiaram, se entregaram. Ele dizia: milagres acontecem quando você para de interferir no plano divino com sua mente limitada. E essa entrega começa nas pequenas coisas. Respirar fundo antes de reagir. Confiar quando uma porta se fecha. Soltar a ansiedade sobre o futuro. Acreditar que aquilo que parece atraso pode ser proteção. Reconhecer que nem tudo é como você queria, mas tudo é como precisa ser para o seu crescimento. Wayne Dyer também afirmava que a entrega nos aproxima da liberdade, porque enquanto o controle é uma prisão mental, a entrega é expansão. Enquanto o controle gera tensão, a entrega traz leveza. É como se disséssemos à vida: eu faço a minha parte com consciência, mas aceito que não tenho o controle de tudo. Confio em ti. Me guie. E é nesse ponto que a mágica acontece. O inesperado aparece. A sincronicidade se intensifica. As respostas surgem no silêncio. As bênçãos vêm não porque foram forçadas, mas porque foram permitidas. Dyer nos lembrava que nós somos parte da fonte, não separados dela. E a entrega é o momento em que deixamos de agir como se estivéssemos sozinhos e voltamos a viver como parte do todo. Se você está enfrentando algo que parece maior do que você, se sente que não tem mais controle, se está cansado de lutar contra a corrente, talvez esse seja o momento exato de praticar a entrega. Feche os olhos, respire fundo e diga em silêncio: eu entrego, eu confio, eu me abro para o fluxo da vida. Essa simples atitude pode mudar tudo, porque o universo não responde à sua tensão, responde à sua vibração. E quanto mais você solta, mais a vida te segura. A alma não compete. O caminho da abundância sem comparação, em um mundo obcecado por performance, curtidas, aplausos e validações externas. Wayne Dyer surge como uma voz serena, firme e transformadora, ao nos lembrar de uma verdade fundamental. Alma não compete, apenas expressa. A competição, para Dyer, é um produto do ego, uma ilusão fabricada por uma mente que acredita que há escassez, que o sucesso do outro ameaça o seu, que a vida é um jogo de soma zero, onde para um me ganha, o outro precisa perder. Essa mentalidade, infelizmente, está profundamente enraizada na cultura moderna. Desde cedo, somos ensinados a nos comparar na escola, nas redes sociais, nos relacionamentos, nas carreiras. Vivemos presos a métricas externas, status, aparência, riqueza, reconhecimento. E isso cria uma constante sensação de insuficiência. Por mais que se conquiste, nunca parece o bastante. Wayne Dyer afirmava que a comparação é uma forma sutil de autoviolência. Quando você se compara com os outros, está negando sua singularidade. Está ignorando o fato de que a sua jornada é única e que o universo não repete padrões. Ele dizia: você não veio ao mundo para ser melhor do que ninguém.
Você veio para ser quem você é, em sua totalidade, com autenticidade e amor. A alma não tem pressa. A alma não quer provar nada. A alma deseja apenas viver, criar, expandir e contribuir com aquilo que lhe é mais verdadeiro. Dia nos convida a sair da lógica da competição e entrar no fluxo da abundância espiritual. E essa abundância não se baseia no quanto você acumula, mas no quanto você se conecta. Conectar-se com o seu propósito, conectar-se com a sua essência, conectar-se com o bem-estar do outro como uma extensão do seu próprio bem-estar. Porque, como ele dizia, a verdadeira prosperidade é viver em harmonia com o fluxo da vida. Esse entendimento muda profundamente a forma como vemos o sucesso. Deixa de ser uma corrida e se torna um florescimento. Cada um floresce ao seu tempo, ao seu modo, em seu terreno, e não há flor mais ou menos valiosa. Todas são manifestações únicas da mesma inteligência criadora. Wayne Dyer sugeria um exercício simples, porém poderoso: celebrar o sucesso dos outros como um lembrete de que a abundância existe. Se alguém alcançou algo que você deseja, veja isso não como uma ameaça, mas como uma evidência de que é possível. Em vez de sentir inveja, sinta inspiração. Em vez de se fechar, expanda-se, porque a vida não é uma competição de escassez, é uma dança de abundância. Mas para vivê-la, é preciso mudar a frequência, sair da vibração do falta e entrar na vibração do há. Dizer a si mesmo: eu sou suficiente. Eu tenho o que preciso. O que é meu me encontrará no tempo certo. Essa confiança abre portas invisíveis. Dyer também falava sobre a importância de honrar os próprios dons. Cada pessoa carrega dentro de si talentos únicos, paixões particulares, um brilho específico. E quando tentamos copiar os caminhos alheios, nos afastamos da nossa própria centelha divina. Ele dizia: quando você se conecta com sua verdade interior, não há competição, há contribuição. Contribuir com o que você tem de mais genuíno, sem se preocupar com o julgamento, sem se comparar com os outros, apenas oferecendo a sua luz ao mundo, como uma vela que não perde intensidade ao acender outra. Essa é a verdadeira abundância. E ela não se limita ao dinheiro, embora o dinheiro possa ser uma de suas expressões. Ela se manifesta na leveza com que você vive, na gratidão com que você acorda, na generosidade com que você se relaciona, na paz que você sente por estar alinhado com o seu caminho. Wayne Dyer nos lembra que a alma não precisa vencer, ela precisa apenas brilhar, e que nesse brilho está a cura para a sensação crônica de inadequação que tantos carregam. Portanto, se você se sente pressionado a provar, a competir, a se igualar ou se destacar a qualquer custo, respire, silence o ruído da comparação. Volte-se para dentro e diga a si mesmo: eu não vim competir, eu vim contribuir com quem eu sou, com o que eu tenho, com amor. Essa escolha, aparentemente simples, pode libertar você de décadas de autossabotagem. Porque no instante em que você para de correr atrás do que não é seu, a vida começa a te entregar exatamente aquilo que te pertence: o amor, como vibração, curando a si mesmo e ao mundo. Wayne Dyer acreditava que o amor não é apenas um sentimento, é uma frequência, uma forma de ser. Enquanto o mundo insiste em nos fazer crer que o amor é algo que precisamos conquistar, merecer ou encontrar fora de nós, ele nos ensina que o amor é nossa essência original. Você não é um ser humano em busca de experiências espirituais. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Essa frase, que marcou sua obra,
revela muito mais do que uma metáfora bonita. Ela contém uma reviravolta radical na forma como vivemos e nos relacionamos. Se você é, por natureza, um ser espiritual, e se o espírito vibra em amor, então o que está faltando não é amor, e sim consciência do amor que já está aí. O problema é que essa vibração foi abafada. Camadas e camadas de medo, de dor, de ressentimento, de culpa, de condicionamento e de traumas se sobrepuseram à frequência natural da alma, e o caminho para Dear é o retorno, um desfazer-se, mais do que um conquistar. Curar-se não é acumular novas técnicas ou fórmulas milagrosas, é desaprender o medo, até que reste apenas o amor. Dyer dizia que tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos está ou alinhado com o medo, ou alinhado com o amor. Não há meio termo. Cada pensamento é uma escolha vibracional. Cada emoção carrega um campo energético. Quando vivemos com raiva, ressentimento ou julgamento, estamos vibrando em uma frequência densa menos. E isso afeta tanto nossa saúde física, quanto nossas relações e até mesmo as coincidências da vida. Mas quando nos reconectamos com o amor, tudo muda. Literalmente. Porque o amor tem poder curativo. Wayne Dyer foi categórico. O amor é a força mais elevada do universo. Nada é mais poderoso. E essa força, quando acolhida internamente, começa a operar transformações externas. Você atrai pessoas mais conscientes. Situações começam a fluir. A paz se instala. Não porque tudo está perfeito, mas porque Voca está em paz. Esse estado é o que ele chamava de viver alinhado com Deus. Não com um Deus distante e punitivo, mas com a inteligência criadora que habita em tudo, inclusive em você. Para Dyer, amar não é um verbo que depende de outro. É um estado que começa por você. Se você não se ama, você vai buscar amor do lado de fora, vai implorar por reconhecimento, vai aceitar migalhas, vai se moldar para agradar e vai se perder. Mas se você se ama menos de verdade, com respeito, com presença, com aceitação, você se torna um imã para experiências que estão na mesma vibração. Ele falava muito sobre o perdão como ato de amor, não para absolver o outro, mas para se libertar. Guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Você se aprisiona numa frequência de dor, e só o amor pode dissolver isso. Wayne Dyer recomendava a prática silenciosa de repetir frases como: eu sou o amor, eu irradio paz, eu escolho perdoar, eu solto o que me fere, eu abro espaço para o novo. Não como mantras mágicos, mas como comandos de reconexão, porque o amor, quando vibrado com consistência, cria um campo de cura ao redor, cura relações, cura emoções represadas, cura até doenças físicas, menos algo que ele viu acontecer. Inúmeras vezes em sua trajetória, ele também enfatizava o poder de amar incondicionalmente, mesmo diante de quem te feriu, mesmo quando o ego grita por justiça. Não se trata de ser passivo, mas de compreender que você não ama o outro porque ele merece. Você ama porque é isso que você escolhe vibrar. Isso é força, não fraqueza. É transcendência e é libertador. Muitos dos conflitos do mundo, guerras, intolerância menos têm origem na incapacidade de vibrar em amor. E Dia via em cada pessoa um ponto de luz, uma centelha que, ao despertar, poderia iluminar outros. Por isso, ele dizia: seja a presença do amor onde quer que você vá. Você nunca sabe quem está precisando. Não espere que o mundo mude para vibrar amor. Seja você a mudança. Seja o canal.
Essa é a cura mais profunda. Porque quando você vibra amor, o universo responde com sincronicidades. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, o tempo parece colaborar e, mesmo as dores, passam a fazer sentido. Não se trata de negação da realidade, mas de uma nova forma de habitá-la. Wayne Dyer nos convida a viver não na defensiva, mas na entrega. Não no medo da escassez, mas na confiança do fluxo. Não no ódio, mas na compaixão. Essa vibração cura. Primeiro, cura você. Depois, começa a curar o mundo ao seu redor. E tudo começa com uma escolha. Hoje, eu escolho vibrar amor. Inspirar em vez de impor a nova liderança espiritual. Wayne Dyer nunca se colocou como um mestre acima dos outros. Sua missão não era comandar, doutrinar ou convencer. Ele compreendia que a verdadeira liderança espiritual não nasce do controle, mas da inspiração. Não se impõe, irradia. No mundo de hoje, onde tantos disputam atenção com fórmulas prontas, fórceps de autoridade e discursos inflamados, Dyer caminhava na contramão. Ele era um guia, não um chefe, um farol, não um comandante. Ele dizia: a maneira mais elevada de liderar alguém é se tornando um exemplo vivo do que você ensina. E isso muda tudo. Porque quando você impõe suas ideias, o outro pode até obedecer menos, mas por medo, não por convicção, por obrigação, não por escolha. Mas quando você inspira, você toca algo muito mais profundo. A liberdade de ser. Wayne Dyer entendia que a alma humana é resistente à força. Toda vez que tentamos empurrar uma transformação goela abaixo, geramos resistência. Mas quando vivemos aquilo que desejamos compartilhar, nos tornamos espelhos vivos. E isso cria ressonância. Ele acreditava que todo ser humano é um líder em potencial. Não no sentido tradicional, de hierarquia ou poder, mas como alguém que influencia, que deixa marcas, que modela comportamentos. E a pergunta que ele nos fazia era direta: você está inspirando ou apenas controlando? Dyer dizia que liderar é elevar, e que a elevação só acontece quando você reconhece a grandeza do outro, mesmo que ele ainda não a veja. Ele enxergava o divino em cada ser, não só em mestres espirituais, mas no pai de família cansado, na mulher sobrecarregada, no jovem em crise, na criança inquieta. Todos têm um brilho interior, e a função de um verdadeiro líder espiritual é despertar esse brilho, não substituí-lo por... Ele rejeitava o ego inflado, rejeitava gurus que se colocam como salvadores, rejeitava títulos vazios. Para ele, a autoridade nasce da autenticidade. E a influência mais poderosa é aquela que acontece em silêncio, menos através do exemplo. Da coerência, Wayne contava histórias reais de transformação silenciosa. Uma mulher que curou o casamento apenas mudando sua própria energia. Um professor que impactava alunos só com seu olhar amoroso. Um atendente que, com sua gentileza, fazia mais bem ao mundo do que muitos líderes famosos. A nova liderança espiritual é isso. Você inspira só por ser quem você é, e isso exige um trabalho interno profundo, porque o verdadeiro líder é, antes do tudo, um servidor. E servir, no contexto espiritual, não é se sacrificar, é expandir a consciência do outro sem precisar provar nada. Dyer também falava muito sobre a humildade do espírito. Para ele, não há nada mais poderoso do que alguém que vive sua missão com simplicidade, sem arrogância. A humildade é a linguagem da alma. Dizia, líderes espirituais de verdade não se promovem. Eles promovem ideias, valores, propósitos. Eles desaparecem no meio da mensagem. E talvez por isso Wayne Dyer tenha se tornado tão influente.
porque ele não buscava aplausos, ele buscava verdade. Outra dimensão da liderança que ele cultivava era o não julgamento. Inspirar. Alguém é enxergá-lo além de seus erros, além de sua aparência, além de sua fase atual. É ter fé no potencial que ainda não se manifestou. Você pode não saber, mas há pessoas observando a forma como você vive, como você reage, como você trata os outros. E essas pessoas estão sendo inspiradas ou desencorajadas por você. Dia chamava isso de liderança por presença. Você não precisa subir num palco, basta viver com consciência. E isso se aplica em casa, no trabalho, nas redes sociais, nas conversas informais. Alma não precisa de megafones. Ela fala baixinho, mas toca fundo. Ele também alertava sobre os perigos da manipulação disfarçada de liderança. Há quem use espiritualidade como um novo sistema de poder. Quem usa linguagem bonita para dominar, explorar, cegar mais. Segundo Dier, espiritualidade sem liberdade não é espiritualidade, é dogma. Por isso, a nova liderança espiritual, menos a que ele viveu e pregou, se baseia em 4 pilares: integridade, ser o que você fala; empatia, enxergar o outro com compaixão; serviço, colocar o bem do todo acima do próprio ego; inspiração, gerar transformação, sem impor nada. Se você vive isso, você lidera, mesmo que não se veja assim. Wayne Dyer encerrou muitas de suas palestras com uma frase simples, mas transformadora: seja o tipo de pessoa que você gostaria de seguir. Esse é o chamado. Essa é a nova liderança espiritual. E o mundo está desesperadamente precisando dela. Manifestação. Como criar a realidade com intenção e fé. Wayne Dyer acreditava, com toda a força de seu ser, que pensamentos moldam mundos. Para ele, a realidade externa não é algo que simplesmente acontece. É algo que responde à sua vibração, à sua intenção. Essa visão pode parecer radical para alguns, mas para Dyer era simplesmente a natureza da vida. Somos co-criadores. E o universo, esse campo inteligente, amoroso e vibrante, está sempre ouvindo. Mas não ouve o que você diz. Ele ouve quem você é. Muitas pessoas vivem frustradas com a chamada lei da atração, porque tentam usar afirmações vazias, enquanto por dentro vivem na dúvida, no medo, na escassez. Wayne dizia algo desconcertante: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Esse é o ponto de ruptura. É aqui que a mágica começa, menos ou fracassa. Se você deseja paz, mas cultiva ressentimento, você não manifesta paz. Se deseja prosperidade, mas vai brascoces, você afasta o que quer. Se deseja amor, mas vive em autojulgamento, atrai relações que espelham isso. Dyer nos convida a sair do papel de pedintes espirituais, a parar do implorar por bênçãos como se fôssemos indignos, e começar a manifestar a partir da certeza interior, certeza de que você já é parte do divino, certeza de que a fonte não está fora, está em Mivolca, certeza de que não há separação entre o desejo legítimo da alma e o plano do universo. Mas isso exige um salto, sair do medo, sair da lógica pequena e se alinhar com uma fé incondicional. Wayne dizia que manifestar não é controlar a vida, é se harmonizar com ela. Manifestação real não nasce da ansiedade, nasce da confiança. É como plantar uma semente. Você não cava todo dia para ver se ela está crescendo. Você cuida, riga, confia menos e a vida faz o resto.
Muitos dos ensinamentos de Dyer sobre manifestação foram inspirados em tradições milenares, desde o taoísmo até os textos védicos, passando por mestres modernos como Neville Goddard e Joseph Murphy. Mas ele trazia tudo isso com uma linguagem simples, prática, direta, não mística demais, não teórica demais. Espiritualidade com os pés no chão. Um de seus princípios mais repetidos era: você verá quando acreditar. Essa inversão da frase comum, acredito quando vejo, muda completamente a relação com a realidade. Porque a maior parte das pessoas espera sinais externos para então ter fé. Mas Dyer ensina: é a fé que gera os sinais e o ensinamento interno que molda o que você atrai. Ele contava a história de uma mulher que, após anos de frustração amorosa, decidiu parar de procurar desesperadamente. Ela começou a agir como se já fosse amada. Passou a se tratar com mais carinho. Sua casa, como se estivesse esperando uma visita especial. Cuidar de si mesma com atenção. Em pouco tempo, conheceu alguém que refletia exatamente essa nova vibração. Isso não é mágica no sentido fantasioso. É a consequência energética de uma mudança interna. Wayne também alertava sobre a armadilha do querer demais. Ele dizia: quando você quer algo com muita ansiedade, está dizendo ao universo que você não tem, e o universo apenas confirma isso. Por isso, ele propunha uma abordagem diferente. Viver como se já estivesse em posse daquilo que deseja. Sentir-se em paz antes de ter a resposta. Sentir-se abundante antes do dinheiro. Sentir-se completo antes da conquista. Essa é a chave da manifestação madura. Não se trata de materializar para preencher um vazio, mas de transbordar tanto que a realidade se reorganiza ao seu redor. Outro ponto crucial: gratidão. Dyer ensinava que a gratidão é uma ponte direta para a manifestação. Seja grato, mesmo antes de receber, porque a gratidão antecipa o milagre. E uma forma de dizer ao universo: eu confio, eu já recebi. No plano mais profundo, agora, só aguardo a materialização no tempo certo. E esse tempo certo também exige sabedoria. Nem tudo o que você deseja está pronto para chegar. E às vezes, o universo te protege de coisas que seu ego quer menos, mas sua alma não precisa. Wayne também falava sobre a importância da intenção. Limpa manifestar não é capricho, é alinhamento. Então, antes de pedir, pergunte-se: isso serve ao meu ego ou à minha evolução? Isso me conecta ou me afasta da minha essência? Isso me fará mais livre, mais amoroso, mais inteiro? Se a resposta for sim, vá em frente. Sinta, visualize, afirme, viva como se já fosse real. E solte. Soltar é o ato de fé mais poderoso. Porque, no fim, manifestar é uma dança entre ação consciente e rendição confiante. Você planta, mas não força o crescimento. Você deseja, mas não se apega. Você acredita e, por isso, recebe. Wayne Dyer via a manifestação como uma expressão da divindade que habita em cada ser humano. Ele não queria que você apenas manifestasse coisas. Ele queria que você manifestasse quem você realmente é. E quando isso acontece, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de possibilidades infinitas. A ilusão da separação. Somos todos um com a fonte. Wayne Dyer dizia que a maior mentira que aprendemos desde a infância é que estamos separados. Separados de Deus. Separados dos outros. Separados da natureza. Separados de nós mesmos. Essa ilusão de separação é o berço de todos os medos, conflitos e sofrimentos humanos. A verdade espiritual mais profunda é esta:
não existe lá fora. Tudo está dentro. A fonte, esse campo amoroso, inteligente e invisível que dá origem a tudo, não está em algum lugar distante. Ela está em tudo. E principalmente em você. A ideia de um Deus externo, punitivo, distante, observando nossos erros com uma prancheta cósmica não fazia sentido para Deer. Ele via Deus como consciência pura, como presença vibrante, como a própria vida em fluxo. E mais, ele acreditava que essa presença habita cada ser humano, não como uma metáfora, mas como uma realidade espiritual profunda. Quando você se olha no espelho, não está apenas vendo carne, osso e restoia, pessoal. Você está vendo a expressão temporária do eterno. Você é o infinito, comprimido no finito, o divino experimentando a si mesmo através de você. Mas por que esquecemos disso? Porque fomos condicionados. Fomos ensinados a acreditar que somos um corpo limitado, uma mente cheia de falhas, uma história com cicatrizes, um CPF lutando por aprovação e reconhecimento. Fomos ensinados que Deus está lá em cima, que os outros são ameaça, que a vida é competição, que o amor é escasso, que não somos suficientes. Esse esquecimento é o que Deer chamava de amnésia espiritual. Mas há uma saída, e ela começa com um simples reconhecimento. Eu não sou esse ego, eu sou a consciência que o observa. Esse despertar é o que místicos de todas as tradições chamaram de iluminação. Jesus chamou de reino de Deus dentro de vós. O Buda chamou de natureza búdica. Lao Tse chamou de Tao. E o Wayne Dyer chamava de voltar à fonte. Não se trata de religião. Se trata de identidade espiritual. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, não o contrário. E quando você começa a viver a partir dessa verdade, tudo muda. Você deixa de agir por medo e passa a agir por inspiração. Deixa de competir e passa a colaborar. Deixa de mendigar amor e passa a emanar amor. Porque você percebe que o outro, menos mesmo o difícil, mesmo o agressivo, mesmo o oposto, também é um reflexo, fonte. Isso não significa tolerar abusos ou ignorar limites, mas significa ver além da máscara do ego. Wayne dizia: se você muda a maneira como olha para as coisas que você olha mudam. Essa frase se aplica especialmente ao modo como vemos as pessoas. Quando olhamos com olhos espirituais, percebemos que por trás de cada atitude errada existe uma dor. E por trás dessa dor existe um ser tentando lembrar quem é. A cura da humanidade começa quando paramos de julgar e começamos a enxergar. E isso vale para nós mesmos. Você não é seu passado, não é seus erros, não é seus traumas. Você é a presença que observa tudo isso. E essa presença é divina. Dyer enfatizava muito o perdão como prática espiritual de reconexão. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu. É lembrar que você é maior que o acontecimento. É reconhecer que você não precisa mais carregar o veneno do ressentimento, porque a fonte que te habita é paz. Outro ponto profundo do ensinamento de Deer sobre unidade com a fonte era a desidentificação com o ego. O ego vive de separações. Eu X, você, certo X errado, sucesso X, fracasso. Bom, X, mas a consciência menos a fonte vive de integração. Ela não separa, ela inclui, ela não condena, ela compreende. Wayne dizia que o ego é apenas uma ferramenta, útil para viver no mundo, mas perigoso se ocupar o trono da alma. Por isso, ele propunha práticas para dissolver a ilusão do ego, meditação silenciosa,
gratidão profunda, serviço desinteressado, conexão com a natureza, arte, música, contemplação, tudo que nos tira do eu separado e nos devolve ao todo vibrante da existência. Ele também falava sobre a importância de soltar a necessidade de ter razão porque queerer, estar certo o tempo todo, é uma armadilha do ego e geralmente afasta mais do que aproxima. Quando você se alinha com a fonte, a necessidade de vencer debates dá lugar à busca por harmonia. Você percebe que a paz interior vale mais do que a última palavra. Por fim, Wayne Dyer nos lembra que não viemos à Terra para competir, acumular ou vencer. Viemos para lembrar, viemos para amar, viemos para servir, viemos para experimentar a alegria de sermos canais da fonte. E quando fazemos isso, não há mais solidão, não há mais escassez, não há mais medo, porque percebemos, enfim, que somos parte do todo, e o todo vive em nós. Viva inspirado. A missão de deixar um legado de amor. Wayne Dyer dizia que a verdadeira missão de vida não é conquistar, acumular ou impressionar. É inspirar. É tocar outras almas com a sua. É deixar este mundo um pouco mais amoroso do que quando você chegou para ele. Viver inspirado significava viver em espírito, ou seja, em constante alinhamento com a fonte que nos criou. Não se trata de buscar reconhecimento externo, mas de permitir que o seu interior se expresse com autenticidade, coragem e gentileza. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. E essa experiência pode ser uma obra-prima, menos se você permitir. Dyer acreditava que cada um de nós veio ao mundo com um chamado silencioso, uma missão única. Mas essa missão não vem com um manual de instruções. Ela se revela quando a gente silencia, quando a gente confia, quando a gente deixa de seguir o barulho do mundo e começa a ouvir a música da alma. Essa música, menos esse impulso criativo, amoroso e sereno, é o que ele chamava de inspiração verdadeira. Não confunda com motivação forçada. Motivação é externa. Precisa de metas, prazos, aplausos. Inspiração é interna. Flui naturalmente quando você está alinhado com o que ama, com o que acredita, com quem você realmente é. E como encontrar essa inspiração? Wayne Dyer deixava pistas. Pare de tentar controlar tudo. Solte a necessidade de saber exatamente como, quando e por quê as coisas vão acontecer. A vida é mais sábia do que o ego. Quando você se rende, o caminho se revela. Siga o que te dá paz. Se algo te angustia constantemente, é provável que não seja a sua verdade. A paz é o critério mais sutil e poderoso da alma. Use seus talentos para servir. Não há realização maior do que colocar os seus dons a serviço de algo maior. Quando você serve com amor, a vida se encarrega de te sustentar. Perceba que tudo é espiritual. Lavar a louça pode ser tão sagrado quanto meditar, se feito com presença. Tudo pode ser um altar. Seu trabalho, suas conversas, suas escolhas diárias. Viver inspirado é tornar o ordinário extraordinário. Wayne também falava sobre o legado, mas não como algo grandioso e hollywoodiano. Ele dizia que o verdadeiro legado não está em monumentos, livros ou prêmios menos, mas nos corações que você tocou, uma palavra dita no momento, certo? Um gesto de bondade, uma escuta atenta, um perdão concedido. Essas são as sementes invisíveis que florescem silenciosamente nos campos da eternidade. Dyer costumava repetir: seja gentil sempre que possível. E é sempre possível. Essa simplicidade, essa leveza,
esse amor silencioso que não exige palco. Esse era o tom da vida inspirada que ele pregava. E há algo mais que ele acreditava profundamente. A morte não é o fim. É apenas uma mudança de forma. Quando uma pessoa vive em alinhamento com a alma, ela nunca morre de verdade. Ela continua viva nas palavras, nas ideias, nas lembranças, nos gestos que inspirou. Wayne Dyer partiu em 2015. Mas se você fecha os olhos e sente essa mensagem agora, se alguma frase ressoou no seu coração, se alguma verdade despertou dentro de você, então ele está aqui, porque ele vive naquilo que permanece. E você, o que vai deixar? Não se trata de carregar o peso de um propósito grandioso, mas de viver o presente com consciência, de amar um pouco mais, julgar um pouco menos, criar com mais alma, acolher com mais presença. O mundo não precisa de mais heróis perfeitos. Precisa de seres humanos reais, com coragem de se mostrar, de errar, de sentir e mesmo assim continuar escolhendo o amor. Esse é o maior legado. Está ao alcance de todos. Wayne Dyer dizia que, no fim da vida, não seremos lembrados pelo carro pela conta bancária ou pelos diplomas na parede. Seremos lembrados por como fizemos as pessoas se sentirem. Seremos lembrados pela energia que deixamos no ar, pelas vezes em que olhamos nos olhos e estivemos realmente presentes, pelas vezes em que escolhemos o caminho mais difícil ou o do corocal, quando seria mais fácil seguir o piloto automático. Por isso, ele nos convida a viver com propósito, sim, mas também com leveza, com poesia, com a certeza de que viver bem é deixar a alma respirar. E quando a alma respira, inspiração vem. O medo vai embora. A conexão floresce. E a missão se cumpre. Não como obrigação, mas como dança com o mistério. Wayne Dyer nos mostrou, com sua vida e palavras, que é possível viver inspirado e que cada um de nós tem esse poder agora mesmo. Basta lembrar quem você é e viver a partir dessa verdade. Uma jornada de retorno ao espírito. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você já, sabe? Você não é apenas um corpo. Você não é apenas um nome, um papel social, um número no sistema. Você é algo infinitamente maior. Consciência, é luz, é espírito. Wayne Dyer dedicou sua vida a nos lembrar disso. A cada palestra, livro, entrevista ou momento de silêncio, ele apontava para uma mesma direção: o reencontro com a alma. Vivemos tempos acelerados, barulhentos, saturados de estímulos que nos afastam da essência. Mas como Dyer dizia, não é necessário fugir para as montanhas, nem abandonar a vida cotidiana. O verdadeiro templo está dentro de você, e ele se abre sempre que você escolhe o amor em vez do medo, a confiança em vez do controle, a entrega em vez da rigidez. Ser um ser espiritual em missão humana não significa estar sempre calmo, iluminado ou perfeito. Significa estar disposto a lembrar to-dos, os, deas. Quem você é além das circunstâncias é olhar para os desafios como convites à evolução. É acolher suas sombras com compaixão. É viver com mais presença, mais propósito, mais poesia. Wayne nos ensinou que a vida não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre caminhar com intenção, sobre fazer perguntas mais elevadas. O que minha alma quer expressar hoje? O que posso oferecer ao mundo, mesmo que seja pequeno? Onde posso levar mais gentileza, mais escuta, mais luz? Esse é o caminho da transformação verdadeira. Uma jornada de dentro para fora, sem atalhos, mas cheia de revelações. E aqui, no canal A Chave da Mente, nossa missão
é justamente essa: trazer de volta a sabedoria essencial em um mundo que tantas vezes se esquece de olhar para dentro. Se essa mensagem ressoou em você, se tocou algum ponto profundo da sua jornada, então não foi por acaso. Você está pronto. Pronto para lembrar, pronto para despertar, pronto para inspirar outros com a sua própria luz. Wayne Dyer não está mais entre nós fisicamente, mas sua obra permanece como um farol. E hoje, talvez, ele sorri em silêncio porque você ouviu, porque você sentiu, porque uma semente foi plantada. Agora, a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e seguir como antes, ou pode encerrar essa conexão e levá-la adiante. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a inscrever-se no canal A Chave da Mente para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma. Deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo tem valor. Comentar aqui embaixo o que mais te tocou neste vídeo, qual trecho de Wayne Dyer ecoou mais forte em você. Compartilhar este vídeo com alguém que você ama talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Cada interação sua ajuda essa mensagem a alcançar mais e mais pessoas. E esse é um ato espiritual também. Porque quando você espalha a luz, você se torna a luz. E como dizia Dyer, não morremos quando nosso coração para de bater. Morremos quando deixamos de viver com propósito. Então que sua vida seja repleta de significado. Que seus dias sejam guiados por algo maior. E que você nunca se esqueça. Você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana menos, e o mundo precisa do seu brilho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se conectado com a sua essência. E lembre-se, sempre, a chave da mente está nas mãos da alma.